só, acho que some, porque ficam Nossa, nos slides. Aí a doutora Letícia fica embaixo nos quadradinhos. Hoje é só as mulheres aqui, viu, Cordeiro? Só fica a dica. Mas pode fazer perguntas. Ao final, cadê o Cordeiro? Mulheres lindas do meu Brasil varonil. Você vai fazer pergunta porque a sua Boa monografia noite, é do Cordeiro. tema. É sobre o tema. Vini. Aproveita. Bom, a gente pode começar já? O pessoal já entrou? O pessoal está entrando. Vamos aguardar um pouquinho, então, né? Isso. Já começou a gravação. Só a minha internet que eu verifiquei agora, ela travou, então se acontecer alguma coisa, eu volto em breve. Você não pode travar. Né? O problema é a cabeça do... A cabeça do Kiko Nara, que é muito grande, ocupa 2 espaços na tela. Mentira, Fala exagero. assim, Mauro. Tudo bem, Maurão? Professor. Bom. E a doutora Rose aqui apareceu. Teve que intimar, viu, professor, esse pessoal para aparecer, viu? Pois é, né? Tinha que ser, tipo, compulsória a intimação, né? A doutora Letícia, o pessoal aparece. Mas na hora da apresentação é bom fecharmos as câmeras também. Tá. Sabe que para mim não aparece, pessoal? Só fica só as letrinhas, não é alguma configuração no meu aqui que eu não consegui acertar. Só aparece quem fala para mim e eu só fico vendo as letrinhas embaixo. Não, no meu também estão as letras, porque a gente pede para ficar o vídeo para ficar a câmera fechada, para a conexão ficar melhor. Entendi, tá bom. Oscar, vamos começar? 19h04. Vamos começar, então? Vamos. Bom, então, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Em nome da Aginotari, agradeço a presença de todos os participantes, em especial o nosso presidente, Dr. Marcos Vinícius Fukunaga, o nosso vice-presidente, Dr. Mauro Antônio Rocha, as nossas diretoras, doutora Keila, doutora Mônica, nossas secretárias, doutora Rose, doutora Liz, e a todos os presentes. Este evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, Aginotari, entidade sem fins lucrativos, que se pauta pela difusão de conhecimento na área do direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento do âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além de encontros mensais para atualização e debate de temas correlatos, a Aginotari proporciona aos associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial por meio de livros e revistas. Aproveitamos para convidá-los a fazer parte de nossa academia, associando-se através de nosso site aginotari.org.br ou enviando e-mail para aginotariacademia@gmail.com. Bom, e hoje, no Dia Internacional da Mulher, temos a honra e a satisfação de receber nossa convidada super especial para tratar do tema Fato Gerador STF Entendimento Uníssono Registro, Letícia Volt, advogada, pós-graduada em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito de São Paulo e em Gestão Tributária pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG São Paulo, palestrante e professora em curso de pós-graduação de Direito Tributário, Imobiliário, Agrário, Ambiental e Gestão para Escritórios de Advocacia e Empreendedorismo Jurídico. Doutora Letícia, muito obrigada por aceitar o convite. Nós estamos honrados com sua presença nesse dia tão especial. Inclusive, nossa aparição de quinta-feira, mas o nosso presidente fez questão de que fosse nesse dia, né, no Dia das Mulheres. Então, a palavra é toda sua. Muito boa noite. Desculpem que meu sobrinho tem 5 anos e agora a onda é, você tem cachorro, criança, tudo ao mesmo tempo. Tadinho, tá falando comigo aqui na hora que você falou. Gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada pelo convite. Acho que eu estou lisonjeada por várias razões, né, André? Primeiro,
Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então, assim, eu acho que é um dia muito especial para todas nós. Segundo, meu amigo, né, professor Marcos Kikunaga, que é uma pessoa que eu gosto tanto e se dá tão bem e sempre abre as portas para mim, né, com o maior carinho. Você, André, você, Mônica, Rosa, as meninas todas da turma, né, que a gente tem um carinho tão especial por ter tido contato também na pós de imobiliário. Então, assim, a Ad Notari agradeço também. E vocês sabem que vocês são uma turma que mora no meu coração. No meu aniversário, gente, eu recebi bolo de aniversário no dia da aula. Eu nunca vou esquecer isso. Eu fui dar aula no dia do meu aniversário para essa turma e eles me receberam com bolo e parabéns. Então, tem coisas, tem pessoas e tem turmas, né? Ah, todo mundo é aluno, todo mundo é professor. Mas tem pessoas que são mais marcantes, né? Pelo carinho que a gente recebe. Vocês, com certeza, fazem parte da parte especial aqui para mim, dos meus alunos. E o Dia Internacional da Mulher, eu acho que nada mais, né, importante que o nosso dia de hoje, por quê? Inclusive, hoje eu fiz uma live a 13h no meu canal do Instagram, e eu nem fiz sobre a mulher, eu fiz sobre, de forma geral, homens e mulheres. Então, assim, ainda que hoje seja o Dia Internacional da Mulher, aqui todo mundo é bem-vindo também, os homens na aula de hoje. Mas hoje, como é nosso dia, eu acho que é mais do que, né, do que especial, porque nós realmente merecemos. Somos guerreiras, somos batalhadoras, as mulheres maravilhas de verdade, porque filho, cachorro, papagaio, casa, marido, né? Corre para cá, corre para lá. Então, assim, a mulher tem uma jornada muito pesada, porque ela realmente optou em batalhar, tá na rua e tá dentro de casa. Então, assim, parabéns para todas nós que somos guerreiras e que esse dia, né, seja todos os dias e que todos os dias a gente possa aprender, tanto como mulher, como ser humano, e também como ITBI, direito tributário, direito imobiliário, tudo que a gente precisa saber, né, Andréa? Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Então, vamos lá. Galera, o que acontece? O professor Kikunaga falou o seguinte, é muito importante que a gente esteja alinhado com a posição jurisprudencial do Supremo. Então, hoje aqui, a gente vai fazer um bate-papo, é uma palestra, mas eu vou fazer assim, eu vou começar falando um pouquinho de forma geral do ITBI, até chegar no ponto-chave, que foi a votação do Supremo, agora dia 21 de fevereiro, que foi votada, quando ele realmente se posicionou por repercussão geral, em relação ao ITBI, quando é que efetivamente quando é que incide o ITBI? É na promessa, é na sessão, é no registro, quando que efetivamente rola essa incidência do ITBI? Então, para quem já está acostumado com as minhas aulas, né, eu gosto de partir de algumas máximas maiores, de alguns aspectos maiores, e eu vou dissecando o cadáver até a gente chegar no ponto crucial da matéria. Alguns até podem dizer assim, mas para que ela vai falar o que é ITBI, se na verdade eu quero ir direto para o Supremo? Porque nem todo mundo, né, às vezes já teve um acompanhamento, estudou um pouco mais aprofundadamente o ITBI, então eu acho importante sim que a gente construa essa base de entendimento. Quem já teve esse conhecimento, já aprendeu, vai só reforçar. Então, o que acontece? O ITBI é muitas vezes, inclusive, confundido com o ITCMD, né? Então, o advogado que trabalha no ramo imobiliário, inevitavelmente, ele vai ter que puxar um bracinho e se agarrar no direito tributário, né? Que é esse viésinho, por quê? Quando você vai trabalhar com o cliente, fazer uma orientação, um planejamento da parte imobiliária, inevitavelmente vai incidir sim a tributação, em qualquer operação, seja comodato, permuta, compra e venda, cessão, enfim, todos os direitos que envolvem o direito imobiliário. No direito tributário, o que a gente faz? A gente não pode alterar alguns conceitos, né? O artigo 110 do Código Tributário Nacional, ele prevê o quê? Todos os conceitos do direito privado têm que ser aplicados diretamente no direito tributário, sem alteração. Então, é o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai trabalhar com alguns conceitos do direito privado, do direito civil, para poder entender como é que funciona a incidência do ITBI. Bom, o que acontece? O ITBI, nos seus primórdios, né, Imposto de Transmissão Inter Vivos, ele começou sendo previsto no artigo 35 do Código Tributário Nacional. Por que eu estou puxando o Código Tributário Nacional? Porque esse código, ele é bem antigo. Ele é lá de 66 e ele foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Mas então, por que ele ainda é importante? Porque ele foi recepcionado como lei complementar. Então, ainda que ele seja anterior à Constituição, muito que a gente vai trabalhar com a parte de tributação, principalmente na parte imobiliária, a gente vai obrigatoriamente utilizar ainda o Código Tributário Nacional. No artigo 35, prevê a incidência do ITBI, só que existe um detalhe. Lá em 66, essa competência era do Estado. Ou seja, quando o artigo 35 fez essa previsão de incidência, ele não separava o que era o ITCMD e o ITBI. Ele misturava, fazia como uma coisa só e previa que era a competência do Estado.
Com a Constituição de 88, houve uma alteração em relação à competência. O que é essa competência? A Constituição diz assim, e aí, meu amigo, você é município, você é Estado, você é União Federal, e aí, você vai fazer o quê? Cada um de vocês vai ficar no seu quadrado. Cada um de vocês vai receber aí um tributo e você vai cobrar conforme a competência que eu estou lhe delegando. Então, a Constituição diz, município, você vai poder instituir este tributo. Estado, União Federal, da mesma forma. E o que ela fez no artigo 156 da Constituição? Ela disse, olha, município, você aí, bonitão, vai instituir o ITBI. Maravilha. Definiu de forma geral o conceito sobre o que vai incidir esse ITBI, e cada município vai fazer o quê? Criar sua própria legislação em relação à incidência do ITBI. Então, muitos até confundem, né, o ITBI e o ITCBD, só para a gente já deixar separado no primeiro momento. O ITBI é sempre municipal. O ITCMD é sempre estadual. Depois a gente vai fazer um comparativozinho rápido, só para a gente fixar essa ideia e saber, assim, as rápidas diferenças entre um e outro. O que acontece em relação ao ITBI? Já que é o município que pode, deve cobrar e vai instituir a legislação, no Distrito Federal, de acordo com o artigo 147 da Constituição, o que acontece? O Distrito Federal, né, ele faz o quê? Ele institui tributos que sejam de competência do município e que sejam de competência do Estado e da União Federal, né? Ele joga em todos os quadradinhos. Então, nesse caso, se eu falar de ITBI municipal, quando eu me referir a Distrito Federal, é o Distrito Federal que vai instituir também a sua própria legislação em relação ao ITBI. Bom, o que acontece? Por conta de ser ITBI a legislação, existe muita ilegalidade. Vocês, atuando no direito imobiliário, se deparam em relação a isso a todo dia. Então, o que acontece? No momento que o município institui a sua legislação própria do ITBI, claro, fazendo nos termos do artigo 156, que a gente já vai trabalhar com ele, o que acontece? Ela cria alguns critérios, algumas possibilidades de incidência desse tributo de forma inconstitucional, de forma ilegal. Tanto é que de um município para o outro tem uma variação bem considerável. Aqui em São Paulo, então, nem se fala. O que acontece nesse momento? E aí vem a prática, né? Tanto do advogado do direito imobiliário quanto da área tributária, que acaba sendo uma coisa só. A gente, em muitas situações, a gente vai ter que se opor a essa cobrança por ser indevida. E muitas vezes vai caber o quê? Impetrar um mandado de segurança, né? Ajuizar uma medida, uma declaratória, por exemplo. Normalmente, a gente acaba optando por um mandado de segurança por ter aquela força mais, né, de empurrar o ato coator, que é o quê? A cobrança indevida, fazendo com que eu recolha o ITBI, ou sobre um fato gerador que não existe, ou no momento que o município está me exigindo de forma equivocada. Então, com certeza, vocês se deparam todos os dias. Porque o que acontece? Por exemplo, o registro de imóveis, ele vai sempre cumprir com o que está na lei. Mas como que ele vai cumprir com o que está na lei, se afinal de contas essa lei aqui tem uma característica de ilegalidade, de inconstitucionalidade? O tabelião, ele está certo, ele tem que se eximir de responsabilidade. Ó, tô falando que é o cachorro latindo, não pode latir. Não, gente, pode uma coisa dessa? O cachorro latindo no meio da aula. Pode, Polly? Você me dá licença? Não, gente, pode uma coisa dessa. Gente, eu tô em Santa Catarina, na casa da minha irmã, ela acabou de mudar, nós estamos no meio de uma confusão de mudança e cachorro gritando, então vocês me desculpem. É o novo atual, tá? Quietinho. Desculpa, gente. Voltando no raciocínio. O que acontece, então? O tabelião, ele tem responsabilidade, inclusive tributária. Se ele não cobra... Meu Deus, só um pouquinho. Gente, Vini! Gente, vocês me dão licença que eu vou ter que chamar os universitários aqui. Vini! Professora, fica tranquila, viu? Todo mundo entende perfeitamente, passa por isso em casa também. Agora ela deitou aqui, agora eu não posso nem olhar para ela que ela vai latir de novo. Então, o que acontece? O tabelião, como ele tem lá no artigo 134 do Código Tributário Nacional, ele fala das responsabilidades tributárias. E o que acontece em função disso? O tabelião, se caso ele não exigir o tributo da forma correta, ele pode ser responsabilizado e tirar do próprio bolso o recolhimento do tributo. Então, até o seguinte, lá fala de responsabilidade solidária do tabelião. Na verdade, ela não é solidária, ela é subsidiária. Qual que é a diferença? Solidária é aquela que eu posso cobrar pode cobrar de mim como da André, tanto faz. A subsidiária não, teria que cobrar primeiro da André e depois cobrar de mim. Então, na verdade, ainda que o código fale solidária, o tabelião, ele é o quê? Primeiro, ele tem que ser cobrado do contribuinte, caso não tenha sido recolhido o tributo a menor, não tenha sido recolhido, e subsidiariamente a gente consegue chegar no tabelião.
Mas, por óbvio, gente, que nenhum tabelião vai correr o risco. Então, ele prefere obedecer o que está na lei e automaticamente ele vai exigir e vai fazer a cobrança, ainda que indevida. E é isso que vocês se deparam todos os dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender exatamente quando é que deve incidir esse TBI, quando é que realmente nasce o fato gerador. Para não usar muito o termo técnico do tributário, fato gerador, critério material, que é uma chatice, tanto faz se é fato gerador, critério, só para a gente entender o que quer dizer isso. Quando é que deve incidir um tributo, seja TBI, TCMD? Nós aqui, seres vivos, no mundo real dos vivos, né, praticamos um fato, alguma coisa aqui no mundo real. Só vai incidir e ser obrigado ao recolhimento do tributo quando você praticar um fato real aqui no mundo real dos vivos, que está previsto numa lei. Quando a lei fez a previsão, incidirá em TBI sobre a compra e venda, por exemplo. Incide em TBI. Tá, então eu vendi, eu comprei, então eu pratiquei o quê? Um fato, por isso que é fato gerador, previsto numa lei. E daí incide, imagina assim, abrindo os céus e vindo uma luz e pá, cai na cabeça do contribuinte, ele tem a obrigação tributária de recolher o tributo. Por isso que a gente fala fato gerador. É aquele fato que enseja a possibilidade de incidência e de cobrança de algum determinado tributo. Então, aqui, na aula de hoje, a gente vai entender, primeiro, de forma geral, quais são as incidências do ITBI, né? Mais quais são eu dividi em 3 pontos quais são as incidências do ITBI, e depois eu vou entrar detalhadamente na questão, justamente, da jurisprudência do Supremo, para a gente poder chegar lá. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês esse material. Deixa eu compartilhar aqui. Professora, depois já vai compartilhar com a gente esse material, né? Depois sim, vou compartilhar. Uhum. Sim, compartilho sim, sem problema nenhum. Calma aí que para mim... Ih, travou tudo aqui. Vocês estão me escutando, André? Deu uma travada para mim. Sim, estamos escutando. Tá. Estamos vendo no material. Não está aparecendo. Calma aí, que aquela hora deu certo, né, André? Vai dar certo. Vamos ter fé. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint? Ainda não, está aparecendo o seu nome aqui na tela. Agora sim. Tá certo, tá aparecendo. Pessoal, normalmente eu compartilho tela inteira, mas eu aqui não consegui me coordenar nesse aplicativo, aquele problema entre a pecinha e o computador, então eu vai ficar assim menorzinho, que eu não consegui compartilhar de forma integral para vocês. Bom, essa primeira parte aqui eu vou passar mais rapidinho, que eu já mencionei, só quero trazer aqui no primeiro momento o artigo 156, que foi que eu mencionei para vocês o quê? Que é a Constituição Federal quando definiu o que são os municípios que vão instituir. Então, o que ele diz? Transmissão intervivos. Olha, importante, intervivos. Por que eu vou enfatizar o intervivos aqui? Porque se não for intervivos, vai ser ITCMD, né? Que é o causa-mortes. Então, a gente já sabe, primeiro as pessoas têm que estar vivas para poder pagar ITBI. A qualquer título de ato oneroso. Então, se for de forma gratuita, também não incide ITBI. Professora, então eu vou botar num contrato que é gratuito, só para fraudar o fisco. Gente, o contrato, o papel, aceita tudo, certo? Agora, se você botar um título num contrato, dizendo que é um contrato de comodato, né? Qualquer coisa que tenha conotação gratuita para não incidir ITBI, o que o governo também vai cuidar, a prefeitura? Não é só o contrato, o documento, eles cuidam também a movimentação financeira. Hoje em dia, as imobiliárias são obrigadas a informar a Receita Federal, todas as operações imobiliárias é uma obrigação acessória, tá? Que é o de obrigação da imobiliária. Então, por mais que a gente queira fraudar e fazer um contrato que não diz que não é oneroso, tomem cuidado com isso. Então, segundo, intervivos, oneroso, ou seja, tem que bancar, tem que pagar, e bens imóveis, né? Imóveis é lá do ITCMD. Então, imóveis com I é que a gente vai realmente pagar o ITCMD. Bom, o que acontece? Quando eu falei para vocês do critério material, do fato gerador, que eu falei que a gente pratica alguma coisa aqui, então, o terceiro ponto mais importante que eu já falei o quê? Intervivos, oneroso, tem que ter cash, tem que ter plata, money, né? Tem que ser com pagamento. E terceiro, transmissão da titularidade derivada. O que quer dizer isso, né? Da titularidade derivada. Até voltar para mim aqui um pouquinho. A derivada por quê? Se eu falar de uso capião, ela é originária, então não vai ter incidência de TBI. Agora, quando é que é a derivada? Quando eu passo de uma pessoa... Dá uma licencinha, não voltou, viu, seu vídeo? Não voltou?
Ué, calma aí. Ué, e para mim tá... Olha, estou apanhando desse aplicativozinho aqui, André. Não tá... Nada com outra plataforma, né? Até que é diferente. André, tá aparecendo eu ou não? Tá aparecendo o quê? Ainda não tá aparecendo. Só aparece LV, mas sem a imagem. Calma aí, será que... Alguém pode ajudar? Voltou? Agora sim, sim. Ah, tá. Era mau contato no meu computador aqui. Então, assim, ó, por que derivada, gente? Se a originária é aquela, por exemplo, o Capião, ela é, né, a aquisição originária, então nunca vai incidir TBI. Agora, na derivada, não. Eu e a André estamos negociando uma casa na praia. Eu comprei dela uma casa na praia. Ou seja, saiu da propriedade da André e veio para minha propriedade. Então, por isso que a gente vai falar o quê? Então, primeiro, inter vivos. Segundo, de forma onerosa. E terceiro, propriedade de natureza, o quê? Derivada, senão não há incidência do ITBI. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. André, caso tá aparecendo, né? Vou aqui perguntando, porque agora eu tô com medo de aparecer. Não, tá certinho, qualquer coisa eu aviso. Tá. Quarto elemento, então, que eu tinha mencionado, que está lá no artigo 156 da Constituição, bens imóveis, tá? Ah, mas eu vendi um carro, é ITCMD. Não é ITBI, é bens imóveis. E daí que vem o desmembramento, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais rápido só para poder constar. Como é que eu vou fazer essa transferência desse bem imóvel? Pode ser por natureza ou por acessão física, né? E o que acontece? Eu posso ceder também, não só de bem imóvel, porque também os direitos reais pertinentes a esse bem imóvel, certo? E outra, cessão desses direitos na hora da aquisição desses bens também serão, né, base para a incidência do ITBI. Então, assim, a grosso modo, só para a gente diferenciar de cara, para ninguém se confundir quando é que é ITBI e quando é que é ITCMD. Primeiro, ITBI é sempre municipal. ITCMD, estadual. Como eu falei antes, ITBI eu tenho que estar muito viva aqui na Terra para poder pagar o ITBI, né? E o ITCMD, que é estadual, ele é causa-morte, ou seja, no inventário, de uma sucessão ou doação. Ser vivo é doação, né? Ser morto é lá no inventário. Terceiro, no ITBI, sempre tem que ter grana envolvido, né? Ou uma permuta, ou onerosa no sentido não só em dinheiro, mas no sentido de outro bem imóvel compatível para pagar o preço. Já lá no ITCMD, quando você tem incidência lá, o que é? Pode ser transmissão gratuita. Ah, mas eu estou dando alguma coisa, ainda tem que pagar? Sim, a legislação estadual é que vai definir como é que isso vai funcionar. Terceiro, ou por fim, ITBI, imóvel, ITCMD, o que? Bens móveis ou imóveis lá na sucessão, tá? Então, assim, a grosso modo, é esses pontos que diferenciam o ITBI e o ITCMD. Agora, eu vou só entrar um pouquinho mais em relação ao ITBI, para a gente poder trabalhar, já que eu já disse que ela é intervívvel, que ela é onerosa, que ela é de bens imóveis, por natureza ou acessão física. O que acontece? O que a gente tem que lembrar, o que é essa, por natureza ou acessão física? Natureza é tudo que vem decorrente da natureza. Então, por exemplo, se se formou uma ilha, né, numa ilha, e aquilo ali se acoplou ao meu patrimônio, foi por natureza, eu não tive culpa daquilo ali. A ilha se formou e hoje eu tenho um patrimônio que é uma ilha de terra que se formou em volta dali e eu acabei adquirindo. Ou por acessão física, efetivamente eu fui lá, fiz uma construção, fiz uma plantação, né? São obras feitas pelo homem. Então, essa que é a diferença em relação a um tipo de acessão ou outro. Tipos mais comuns de incidência do nosso ITBI. Compra e venda, que a gente vê toda hora, que é o que mais acontece. Dação em pagamento, adjudicação, arrematação, remissão. Em relação ao ITCMD, quando eu falei lá da meação, do estadual, o que acontece? Quando há excesso de meação ou quinhão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ITBI. Por que não ITCMD? Quando um casal se divorcia e ele faz uma separação do seu patrimônio, e ele faz meio a meio, então, por exemplo, eu e meu marido temos um patrimônio de 100 mil, tá bom, 50 mil para um, 50 mil para outro, ok, não vai ter ITBI, por quê? Porque houve o quê? O que já era meu fica para mim, o que já era dele fica para ele e não há incidência. Agora, se nesse momento eu digo assim, eu sou muito desapegado de patrimônio, de bem imóvel, quer saber? Fica com tudo, eu não quero nem saber. Aquela parte que era minha, que excedeu o quinhão que ele tinha direito, o que vai acontecer é excesso de meação. Então, o que vai acontecer? Daí sim vai incidir o ITBI.
Por quê? Porque ele está recebendo não os bens que eram pertinentes à parte dele, ele está recebendo um excesso de meação, quando eu abro mão. Ou, se eu vendo a minha parte para ele, o que for excesso à meação, daí vai pagar ITBI também. Permuta a mesma coisa, ainda que eu esteja trocando 2 bens imóveis, né, são bens de valor, ele é oneroso, então também incidirá o ITBI da mesma forma. Bom, além, então, da incidência da primeira hipótese que a gente está vendo, a gente já sabe o quê? Que direitos reais sobre esses bens imóveis também serão o quê? Também haverá a incidência do ITBI. Exemplo, enfeiteus, servidão, habitação e uso, né? São coisas que não, às vezes a gente não vê muito na prática, muito no dia a dia, mas elas acontecem e se acontecerem a gente já sabe que tem que incidir o ITBI. E o que acontece em relação à terceira, né? Quando eu estou trabalhando com a parte de cessão de direitos reais, lembrando que sempre, já que eu estou cedendo direitos reais, tem que ser o quê? De forma onerosa, da mesma forma que eu falei antes, ou seja, adquiriu, cedeu, né, em relação aos direitos reais daquele imóvel, automaticamente vai incidir o ITBI. Quando eu falei do conceito do direito privado, que a gente tem que trazer lá do privado algumas coisas, a gente vai ter que trabalhar aqui para entender o que é realmente esse direito real, para poder entender quando é que incide o ITBI. O que diz o artigo 1225 do Código Civil? A propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito promitente comprador do imóvel, o penhor, a hipoteca, anticrédito e a concessão de uso. Olha só, eu estou dizendo aqui que uma das hipóteses de incidência do ITBI é o direito real. Quando eu defino o direito real, o artigo 1225, ele define, então, o que é esse direito real para saber que haverá incidência do ITBI. Olha uma coisa que eu já vou chamar a atenção aqui, depois a gente vai trabalhar melhor. Promitente comprador do imóvel, ou seja, promessa de compra e venda. Segundo o artigo 1225, a promessa de compra e venda, né, é direito real. Então, se eu pensando nessa base de direito real, eu deveria dizer o quê? Promessa de compra e venda, cabe sim a incidência de ITBI. E detalhe, e é isso que o fisco municipal defende, que cabe, a maior parte da legislação fala que a transferência, né, do imóvel, né, não é só com o registro, mas sim que a promessa de compra e venda já enseja o quê? O pagamento do ITBI. Isso a gente vê na prática todos os dias, e é justamente um desses pontos que vai implicar a decisão do Supremo agora que veio pacificar esse entendimento. Aqui eu trouxe uma decisão para vocês em relação justamente à cessão desses direitos possessórios, a promessa de compra e venda, que é justamente um dos pontos que da decisão do Supremo agora de fevereiro. Tem essa decisão aqui do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. A decisão foi publicada dia 15 de fevereiro de 2021, que diz justamente que não incide, seguindo essa mesma linha do Supremo. O que diz lá? A pessoa pagou ITBI por quê? Houve cessão de direitos possessórios, ele pagou e ele entrou com o quê? Com uma ação de repetição do indébito. Quando a gente paga de forma indevida um tributo, o que cabe? Eu entrar com uma ação de repetição, de restituição desse tributo. Foi o que a parte fez. Então, ela entrou com a ação, alegando o quê? Que não ocorreu o fato do gerador do ITBI, por quê? Porque o ITBI só ocorre quando há realmente a transferência da propriedade, né, do domínio útil, o quê? No cartório, que é o que diz lá o artigo 1245 do Código Civil. Então, assim, é mais do que comum, né, a gente perceber o quê? Que todos os dias vocês vão se deparar com essa exigência do ITBI, na cessão de direitos possessórios, né, na promessa de compra e venda, e existem diversas decisões já que conseguem nos mostrar que não, que a tendência, conforme o Supremo acabou de pacificar, a gente vai trabalhar com a decisão aqui, é o quê? Vai incidir só do efetivo registro no cartório, segundo o artigo 1245, ao contrário do que a gente vê no dia a dia. Bom, então, gente, o que acontece? Deixa eu só passar aqui. Tanto é que, quando eu falei para vocês da aquisição derivada, né? Quando eu falar da originária, quais os que não incidem? Uso capião, desapropriação e a promessa de compra e venda, ainda que esteja prevista lá como direito real no artigo 1225, certo? Então, temos jurisprudências nesse sentido também. O STJ já vinha se posicionando há bastante tempo nesse sentido. Ele já vinha dizendo o quê? Que não incidia a incidência do ITBI na promessa de compra e venda, né? Não adiantava você fazer a cessão da aquisição do imóvel, já gerava o fato gerador. Não nasce o fato gerador. Então, o STJ já vinha se posicionando, e aqui em São Paulo o posicionamento da mesma forma, já acompanhava o STJ também. O que acontece? Existe uma grande confusão
Deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu só interromper para ver vocês um pouquinho. Existe uma grande confusão que, na verdade, na prática... Voltou eu, André? Estou eu aparecendo? Não. Não. Tá batendo aqui o meu... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver. Agora voltou, né? Não. Não, ainda não. Vou deixar a câmera normal. Agora sim, agora sim. Então, o que acontece? Existe uma grande confusão, gente, do quando incide o tributo e quando eu tenho que recolher o tributo. São duas coisas diferentes. Na prática, a gente parece tudo a mesma coisa, né? Quando é que incide? Incide na promessa de compra e venda? Existiu naquela sessão? Já tenho que pagar? Então, assim, uma coisa é, nasceu a obrigação tributária, a gente tem que analisar. Agora, quando eu devo recolher? Então, quando eu falo de critério material, de fato gerador, que é quando realmente incide o TBI, o que a gente está falando? A gente está falando do critério material. É a base da lei, aquela lei que fez a previsão, quando eu praticar um fato gerador aqui na Terra, vai incidir, eu vou recolher. Daí vem o critério temporal. Mas quando que eu devo efetivamente, né, cobrar esse tributo ou pagar esse tributo? Porque uma coisa é o fato gerador, outra coisa é o vencimento, quando ele efetivamente tem que ser recolhido. E aí que tá. O fato gerador, para eu saber quando eu tenho que recolher, que é o critério temporal, também está previsto no artigo 1245, ou seja, ele serve de base para eu entender efetivamente quando é que eu tenho que recolher o ITBI. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu pegar o artigo. Ó, aqui, no artigo 1245, diz o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título traslativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título traslativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Ou seja, aqui eu fiz um fluxograma quadradinhos para ficar mais bonitinho, para vocês entenderem. Tá lá o cara proprietário, né? Compra e venda numa asta pública, transferiu. Quando é que da asta pública vai incidir? No efetivo registro, que é o que diz o artigo 1245. Tá bom. Então, agora eu tenho uma outra situação. Eu estou lá, faço um contrato de promessa de compra e venda, né? Não registrei a promessa de compra e venda. O que o município faz? Se ele toma ciência desse contrato, ele já quer cobrar. Ou se você registrar a promessa de compra e venda, ele também vai querer cobrar. Registrou o contrato de promessa de compra e venda, ele fala, opa, promessa de compra e venda, incide TBI. Mas não. Por quê? De acordo com o artigo 1245, só vai incidir o ITBI no efetivo registro junto ao cartório de registro de imóveis. E aí que vem a briga toda. E o que acontece? Começam as necessidades, como eu falei no início, da gente impetrar um mandado de segurança para afastar essa cobrança. Olhem essa decisão agora de 5 de março de 2021 aqui do Tribunal de Justiça. Mandado de segurança, ITBI, fato gerador. O ITBI é exigível no momento do registro da venda e compra. Mera outorga de escritura definitiva não caracteriza fato gerador. Segurança concedida. Deixa eu falar um pouquinho agora da prática, da parte de prática processual em relação a isso. O que acontece? Por que a gente opta por um mandado de segurança nessas situações? Toda vez que eu estiver diante de uma exigência ilegal de um tributo, isso é um ato coator. Contra quem eu vou impetrar esse mandado de segurança? Eu tenho que identificar a pessoa que representa aquele órgão público e que está praticando esse ato coator. Então, por exemplo, se eu quero afastar um tributo municipal, que é o caso do ITBI, eu tenho que impetrar contra quem? Por exemplo, se aqui em São Paulo, o secretário de Finanças do município de São Paulo, cada lugar eles dão um nome diferente. Se fosse federal, seria delegado da Receita Federal, se fosse estadual, seria o delegado do Cefaz. Então, assim, eu vou impetrar contra a pessoa da Secretaria da Fazenda. Professora, mas só um pouquinho. Quem instituiu essa lei indevidamente cobrando o ITBI lá na promessa de compra e venda não foi o município? Por que eu vou impetrar contra o secretário de Finanças se é o município que institui a lei? Processualmente, agora a gente vai falar processualmente,
eu não posso, ainda que a cobrança seja indevida, feita pelo fisco municipal, e que quem criou a lei foi o prefeito, lá criaram a legislação, o Código Tributário Municipal criou isso. A figura, segundo a lei do mandado de segurança, é aquele que pratica o ato, coator. E quem que é obrigado a me exigir o ITBI mesmo nos momentos indevidos, mesmo quando não nasceu o fato gerador, ainda que aquela lei assim o preveja? É o secretário de Finanças do município. Então, eu vou impetrar um mandado de segurança, e detalhe, eu posso agir aí de duas formas. Eu tenho um mandado de segurança, daí no caso pode ser preventivo e pode ser o repressivo. Qual que é a diferença? Eu estou fazendo uma operação, né, de compra e venda, meu cliente assinou a promessa de compra e venda, fiz lá a escritura no cartório, só que o que vai acontecer? O tabelião vai me cobrar, a prefeitura já vai me cobrar, eu estou na iminência de ser cobrado. Quando eu estou na iminência de ser cobrado, antes de efetivamente ser cobrado, o que eu vou fazer então? Eu impetro o mandado de segurança antes, vou requerer ao juiz uma liminar de excelência. Aqui, né, segundo a lei do município, ela vai me exigir o quê? Que eu recolha o TBI por causa disso, disso, disso. Só que, notoriamente, o fato gerador não aconteceu aqui. Então, de forma preventiva, me conceda uma liminar, de forma que eu possa o quê? Fazer essa operação sem ser coagido, sem ser exigido ao recolhimento desse tributo. E como é que a gente chama isso em termos técnicos do tributário, né? A gente pede uma liminar para que suspenda a exigibilidade do crédito tributário. Ou seja, suspenda a possibilidade do fisco me exigir aquele tributo. Porque se no momento que ele me exigir, ele fizer o lançamento tributário, ele cobrar efetivamente e eu não tiver a liminar, o meu cliente já está devendo. E se ele não pagar no momento que eles estão exigindo, vai ter multa e juros. Gente, e multa, às vezes, é maior que o próprio tributo. Então, o que eu vou trabalhar com o meu cliente? Eu estou sabendo que eles vão me cobrar, eu, de forma preventiva, impetro o mandado de segurança. Agora, se eu não fiz isso de forma preventiva, para não ter que fazer o recolhimento, já fiz lá, entrei, eles já me cobraram, já emitiram a guia, já está o ITBI picando na área. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o contrário, eu vou ter que entrar com o mandado de segurança pedindo o quê? Daí é coator, né? É repressivo. E daí eu tenho um prazo de 120 dias, porque senão decai o direito de impetrar o mandado de segurança do quê? Do momento que eu fui efetivamente exigido, que a guia já está sendo recolhida. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 120 dias para impetrar o mandado de segurança e pedir uma liminar que suspenda aquela efetiva cobrança que já está sendo feita. E qual que é a consequência disso? Que impeça de me cobrar, impeça de inscrever o meu cliente hoje em dia. Gente, hoje eles inscrevem no Serasa, no Cadim, eles inscrevem em dívida ativa. E qual que é a grande consequência de você ter isso escrito em dívida ativa? Multa gigantesca, os honorários de 20% no mínimo. Então, assim, aquele valorzinho que vai 1.000, 2.000, 3.000, vai aumentando. Sem contar que se deixar ajuizar uma execução fiscal para cobrar isso, você vai ter que se defender na execução fiscal, tem risco de construção do patrimônio, penhora de conta, vai ter um monte de consequência para o seu cliente. Então, vamos começar a pensar, se realmente eu me deparar com a situação, começar a realmente trabalhar com essas medidas judiciais que são preventivas, tá? E assim, isso é prática, mas assim, basta você fazer um mandado de segurança como esse, gente, fica igual para todos os demais, né? Porque o tipo de afastamento que a gente quer é o mesmo. Ao final do mandado de segurança, o que a gente vai pedir? Que eles concedam a segurança, excelência conceda a segurança, para em definitivo reconhecer que não existe o quê? Relação jurídica entre eu e o fisco. Por que relação jurídica? Olha só, num casamento, você tem direitos e deveres. Isso é uma relação jurídica. O que é uma relação jurídica? Isso, direitos e deveres. Eu e o fisco temos uma relação jurídica de direitos e deveres. O fisco tem o direito de me cobrar e eu tenho o dever de pagar. Agora, se eu, contribuinte, né, se eu comprovo, estou sendo indevidamente cobrado, eu comprovo que aquele fato gerador não aconteceu, que não há, que é indevida a exigência do ITBI, automaticamente não há direitos e deveres entre eu e o fisco municipal, ou seja, vai conceder a segurança e vai comprovar o quê? Que efetivamente não há relação jurídica tributária entre eu e o fisco que me obriga ao recolhimento do ITBI. Por quê? Porque aquilo ali, essa operação que eu estou demonstrando, não é fato gerador, não é base, né, para a incidência desse ITBI. E daí, concedendo, em definitivo, automaticamente, você não tem mais que pagar. Tem outro detalhe, processual. Professora, mas meu cliente já pagou ITBI. Posso impetrar o mandado de segurança? Não vai adiantar. Por quê? No mandado de segurança, você não consegue restituir tributo em dinheiro, em cash, né?
no mandado de segurança, se você impetrar para afastar essa cobrança e pedir a restituição, só via compensação. O que é isso? Ele vai ter que ter outras operações daqui para frente que envolvam o ITBI, que ao invés de ele recolher o ITBI no futuro, ele compense com o ITBI que ele já pagou de forma indevida lá para trás. Mas, às vezes, ou na maioria dos casos, se teve uma operação que envolveu o ITBI, não tem com quem compensar lá na frente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vou ter que entrar com uma ação de restituição de tributos, pedindo o quê? Que do pagamento indevido seja reconhecido que realmente aquele ITBI não deveria ser recolhido e me restitua, então, o valor, tá? Então, fiquem atentos a isso. Se já houve recolhimento indevido, não adianta mandar de segurança. Entre com a ação declaratória com pedido de repetição do indébito. Tá? São detalhezinhos né, que é prática, mas quem precisar de uma ajuda aí, é só me chamar depois que a gente consegue limpar bem, assim, se é um, se é outro. Bom. Professora. Diga. Só a câmera tá fechada. Gente, mas o que está acontecendo com esse meu computador? Avisar, E eu tô aqui me sacudindo. Eu não sei o que está acontecendo com esse computador. Ele tá com mau contato. Gente, eu acho que é muito uso dessa câmera. Vini, você consegue me dar um help aqui? Não tá funcionando esse meu... Deixa eu trocar de... ela tá saindo fora do lugar. E eu fico falando aqui, acho que eu tô... Letícia, oi. É ele que fica usando muito aí. Acho que agora voltei. Voltei. Gente, não, essa câmerazinha minha aqui, eu carrego, ela tá tudo lá, tanto eu tô em sarras, né? Só que agora eu tirei, tô com a do computador, eu fico meio fantasmagórica com essa do computador, fica meio esbranquiçado o negócio. Mas dá pra me ver, né? Tá dando pra me ver, né? Beleza, então. Voltei, né, André? Tô aparecendo, né? Sim, professora, voltou, tá ótimo, não tem nada fantasmagórico aí, viu? Tá bom. Bom, então, são alguns detalhezinhos processuais que, claro, a aula não é de processo tributário aqui, mas assim, eu não tinha como eu não mencionar esse tipo de coisa para vocês saberem qual o caminho que vocês têm que tomar. Bom, o que acontece? Já que eu já sei que, então, que o fato gerador, se ele vai acontecer só no momento do registro, de acordo com o artigo 1245, deixa eu compartilhar aqui o material de novo, só voltar lá. Tá aparecendo, né, André? Sim, tá aparecendo o material. Beleza. Daí, o que a gente vai fazer, então? Nós vamos lá para a nossa decisão do Supremo. Essa decisão veio por repercussão geral, foi o tema 1124. E o que acontece? É bem importante, gente, deixa eu tirar do compartilhamento para falar um pouquinho mais com vocês. O que acontece? Quando uma decisão é por repercussão geral... O professor não voltou, viu? Voltou, agora voltou, né? O que acontece? Qual que é a grande importância de ser um tema julgado por repercussão geral? Quando nós temos o Supremo, que ele reconhece que realmente esse contexto, essa decisão vai ter um impacto econômico para toda a sociedade, e que nós temos muitos e muitos e muitos processos sendo julgados até de forma diferente, ele precisa o quê? Uniformizar essa jurisprudência, e no momento que ele decide por repercussão geral, do Supremo para baixo, todo mundo é obrigado a decidir daquela forma. Tanto é, né, que não vai nem chegar, se aqui embaixo decidir o contrário ao Supremo, você vai recorrer nesse sentido, dizendo, já tem até tema de repercussão geral. E foi o que aconteceu aqui nesse tema 1124. Então, esse julgamento foi feito em fevereiro, foi publicado dia 21 de fevereiro, e ele veio, na verdade, trazer e ratificar toda a ideia de tudo que a gente falou até agora, que é o quê? Quando é que realmente incide o ITBI? Não é na cessão, não é na promessa, é quando do efetivo registro junto ao registro de imóveis. Ou seja, toda a legislação que nós temos hoje dos municípios que fazem previsão contrária a isso, elas poderão ser afastadas via medida judicial. Detalhe, professora, mas a lei é inconstitucional, ela está violando, ela tá fazendo uma previsão do ITBI que não deveria ser recolhido. Exato. Então, agora com repercussão geral, a gente não precisa mais recolher. Não, lembrem de uma coisa. Quando você tem uma decisão do Supremo por repercussão geral, ela tem, primeiro de tudo, um efeito interpartes, claro, mas repercussão geral, efeito judicial para todas as partes. A todos os contribuintes que forem exigidos de forma indevida do ITBI nesses casos, mas que não demandarem judicialmente, o que vai acontecer? Serão obrigados ao recolhimento, serão obrigados ao cumprimento da norma municipal. Então, assim,
ainda que eu tenha repercussão geral, que a gente vai trabalhar com o acórdão agora, vocês, para o cliente de vocês, obrigatoriamente vão ter que ajuizar, ou impetrar o mandado de segurança, ou ação declaratória, daí a gente tem que escolher a via, né, para afastamento dessa cobrança. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui o acórdão. Eu peguei desde o caso, gente, o que acontece nesse caso aqui? Entraram com mandado de segurança, né, impetraram mandado de segurança contra a prefeitura aqui de São Paulo, para justamente afastar essa cobrança do ITBI sobre essa cessão de direitos. Por quê? Porque a alegação da parte era justamente isso, que se não havia registro, né, na ausência do registro no cartório de imóveis, automaticamente não poderia haver incidência do ITBI. Então, olha como é que eles começam o acordo, diz assim, ó, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja, possibilidade de incidência de imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis ITBI, de cessão de direitos de compra e venda, mesmo sem a transferência da propriedade pelo registro imobiliário. Então, esse era o contexto do que estava acontecendo e do contribuinte se opondo ao município. Bom, o que acontece? Eles relatam lá, o acórdão tem 15 páginas, é um acórdão pequeno, né, dá para ler tranquilamente. O que aconteceu? Ele vai lá e diz o seguinte, olha, eles estão recorrendo de um acórdão que diz o seguinte, né? Ele transcreveu um trechinho do acórdão que diz o seguinte, com efeito no artigo 156, inciso 2, estabelece a competência tributária para instituir e cobrar o TBI. Quando? Compete ao município instituir. Daí ele transcreve o artigo 156, inciso 2, né? Transmitir intervios, blá, 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 blá. E daí ele transcreve o artigo 156 e diz assim, ó, assim, a exigência do TBI ocorre com a transferência efetiva da propriedade, que se dá com o registro imobiliário, não se operando na cessão de direitos como pretendido pelo município. Com efeito, é descabida a exigência tributária feita pelo município do que tange ao recolhimento do TBI, vez que a obrigação tributária nasce com o registro imobiliário, já que não se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos. Ou seja, se eu não transmitir, né, se o fato gerador é a transmissão, essa transmissão, de acordo com o artigo 1245, fala o quê? Só se efetiva com o registro de imóveis. Então, o município, você está cobrando esse contribuinte indevidamente porque a transmissão não tinha acontecido efetivamente. E eles acabam dentro do voto do relator, né, eles realmente ratificam essa ideia que o fato gerador só ocorre, então, com a efetiva propriedade transferida lá no cartório, no registro, e eles transcrevem diversas emendas do próprio Supremo ratificando essa ideia, né? Já vinha se posicionando nesse sentido o Supremo. E deixa eu pegar aqui a emenda. Daí na emenda, então, ficou o seguinte, que é esse ARE, né? É um recurso extraordinário, porque quando o município interpôs o recurso extraordinário, que perdeu na segunda instância, interpôs o recurso extraordinário e acabou tendo negativa, e eles acabaram agravando para tentar julgar esse agravo. Então, o que decidiu o Supremo como ementa ficou? Mandado de segurança, ITBI, fato gerador, cobrança do tributo sobre cessão de direitos, impossibilidade, exigência da transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro em cartório, precedentes, entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, controvérsia constitucional dotada de repercussão geral. Portanto, né, eles conheceram do recurso, mas deram desprovido por conta do mérito em relação ao conteúdo que estava sendo discutido. A minha câmera nunca volta automático. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Então, assim, essa discussão, gente, que a gente vem de longa data, quando que incide, acabou. Não temos mais dúvida nenhuma. O Supremo pacificou. Se vocês se depararem com, inclusive, processos que estão em andamento ainda hoje, acabou de sair uma sentença dizendo exatamente o contrário, quando você recorrer, entrar com apelação, você vai justamente já trabalhar com essa repercussão geral do Supremo, dizendo, acabou aqui, tribunal, engole a chumbada aí e decide conforme o Supremo Tribunal está julgando. E, da mesma forma, ainda que não tenha sentença, impetrei o mandado de segurança. Putz, já distribuí a inicial e não tinha essa decisão ainda. Gente, se já houve manifestação da autoridade coatora, você não pode emendar a inicial, mas nada impede que você faça uma petiçãozinha avulsa lá no meio, larga aquela petiçãozinha assim, dizendo, só para fins de informação, né, ratificando tudo que a gente já disse lá na exordial, só para lembrar que acabou de sair a decisão do Supremo aqui, em repercussão geral, tema 1124, não há dúvida mais em relação a isso. Só que ele, né, mesmo que não fizesse parte de uma petição inicial.
que pode acontecer? Um não você já tem, né? Então, a tentativa não tem nada que impeça você largar uma petiçãozinha lá no meio. Porque, gente, advogar, a gente não pode viver num quadradinho, né? Numa caixa. Ah, professora, mas que horror, vai fazer isso? Vou fazer isso, vou dar uma de cara de pau, uma de João sem braço, né? E a gente tem que usar todas as armas que precisa. E, às vezes, ela é uma arma meio esquisita, mas a gente tem que usar. Então, assim, de forma geral, né, tentei dar uma noção geralzinha rápida, né, porque essa aula, né, a gente fica lá 3 horas e meia falando de TBI na aula que a gente fez na pós, todos os detalhes de TBI. Hoje eu queria mesmo trazer o que aqui? Uma ideia geral de TBI, para quem não tinha tido contato ainda com ele, e afunilando, dissecando o nosso esqueleto aqui, vai chegar no esqueleto no osso, quando é que realmente você tem que recolher o TBI ou não, pautado nessa decisão do Supremo. Então, assim, André, acho que eram as colocações mais gerais que eu tinha para fazer, e fico à disposição aí, sua, do pessoal. Se quiser, não sei se tem pergunta, como é que está a situação aí? Bom, então, excelente. Nós tivemos até uma discussão numa reunião da Notari, a semana, última sexta-feira do mês, onde foi levantado esse tema também, mas eu achei muito legal, porque hoje foi o que a professora falou, foi dissecando até chegar, né, no porquê. Então, eu acho super interessante, e até no nosso grupo também saiu uma nota técnica do próprio IRIB, né, onde ele, quer dizer, quando a gente vê essa decisão, a gente logo imagina o seguinte, fala, bom, agora nós vamos até o cartório de notas, fazer uma escritura bem feliz, né? Vamos registrar, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e na verdade não é nada disso, né? O IRIB falou, olha, até peguei aqui, né? Ele falou que o que foi discutido nessa decisão suprema de repercussão geral foi com relação ao TBI na sessão de compromisso de compra e venda não registrada. Ele falou, bom, então persiste a dúvida, não, de todo mundo cobra, né? Então, acho que... Tu vê, né? Para mim, quem pode mais, pode menos, né? Daí eles estão fazendo o contrário. Já que decidimos no menos, então não serve para o mais. Que assim, é aquilo que eu falei no início, sempre o tabelião, ele vai se opor, ele vai se proteger, né? Ele vai exigir. E por conta da questão da responsabilidade tributária. E outra, realmente, o Supremo decidiu uma repercussão geral, mas ele tem efeito o quê? Para quem judicializou essa questão. Se você não tiver judicializado, vale a legislação de forma geral. Então, assim, a gente vai ter que estar sempre preparado, Andréa, a não ser que venha, né, uma ação direta de inconstitucionalidade que tire a vigência da norma e diga realmente, né, que não tem que incidir. Daí, beleza. Daí pode acontecer, né? Agora, enquanto isso não acontece, a gente vai ter que submeter o quê, então? Medida judicial. Não tem outra forma. Professor, nós temos aqui, o nosso presidente, o doutor Marcos, está com a mão levantada aqui, está com a palavra. Doutora Andréa, agradeço, mas eu já devolvo para a senhora, porque a doutora Rose, ela levantou antes de mim. Eu não tinha observado. Então, doutora Rose, tem toda a palavra, por favor. Boa noite, professores. Parabéns, professora, pela explanação. Obrigada, Rose. Feliz Dia da Mulher. Obrigada para você também, para todas nós. Sinto honrada de estar participando contigo. Pro, duas perguntas. A primeira mais a sua experiência profissional. Por exemplo, numa promessa que não incide o ITBI, e o cartório exige de mim. Eu posso entrar com uma suscitação de dúvida ou o recomendado para ver se ele faça um pedido, uma petição, tento conversar com o tabelião, uma suscitação de dúvida, ou vou direto para um mandado de segurança? Eu ainda não paguei. Então, é que daí a minha opinião vai ser de tributarista, não vai ser de quem atua direto no imobiliário, né? Até eu gostaria de ouvir do Kiko Naga isso também. Por que acontece? Aí eu vou te devolver a pergunta para poder te perguntar. Assim, você tem tempo? Porque assim, o cliente tem tempo para esperar? Dá tempo de esperar? Dá. Então, quem sabe, vamos suscitar, vou entrar direto no tabelião, vou esperar os prazos normais. Agora, não, é para ontem isso. O que é mais rápido que uma liminar no mandado de segurança? Impetrou, levanta a bunda da cadeira, bota a barriguinha no balcão, como eu digo, vai lá despachar com o juiz. Mesmo que seja em época de pandemia, eles estão recebendo. Alguém tem que nos receber. Às vezes, Rose, você consegue suscitar lá, mas vai demorar mais tempo. Agora, talvez com a liminar saia mais rápido a decisão. Então, acho que vai depender muito também da localidade que você está atuando, né? Em relação à questão de suscitar. Quanto tempo demora em São Paulo? Quanto demora cada localidade vai ter um prazo. E da urgência do cliente. Eu iria mais
pensando nisso do que ter uma resposta exata nesse sentido. Eu, como tributarista, eu já ia para o pau. Eu gosto muito de mandado de segurança. A gente quer pagar judicial, professora, então né? Eu já entraria em mandado de segurança, já enfia a goela abaixo lá, liminar, o cara tem que cumprir, acabou, né? Ah, mas daí tem que pagar custos, mandado de segurança, né? Primeiro, mandado de segurança não tem sucumbência, né? Mesmo que você venha impetrar e perdi, não tem sucumbência, então não tem esse risco para parte. Então, por isso já me facilitaria bastante. Eu gostaria de ouvir o Kiko Naga nesse sentido. Eu entraria com o MS, fosse, não sei, eu já ia pro pau direto. Ainda mais que hoje eu impetro mandado de segurança e digo o quê? Quando eu peço a liminar, eu tenho o quê? Direito líquido certo e fumus boniuris. Qual que é a fumaça do meu bom direito aqui? O meu bom direito é justamente um tema de repercussão geral, se fosse esse caso aqui, né? Um tema de repercussão geral que embasa o meu direito. Ou, ainda que eu não tenha uma repercussão geral, eu posso ter repetitivos, eu posso ter uma jurisprudência majoritária, tanto do Tribunal de Justiça quanto do STJ, nesse sentido. Então, a fumaça do meu bom direito, que é o artigo 1245, o fundamento todo da fumaça, que garante meu direito líquido e certo de não recolher esse TBI, é muito forte. Então, assim, pautado em tudo que a gente está vendo, não dá para garantir 100%, que o judiciário, a gente sabe que cabeça de juiz pode sair qualquer coisa, né? Mas, assim, pautado no que a gente está vendo das decisões, a probabilidade dessa liminar sair é muito rápido. E, gente, e sai rápido mesmo a liminar, depende da gente despachar e ir lá conversar, no máximo, em 3 dias eu acredito que a liminar está na mão, tá? Então, pensaria assim. O que o Naga acha? Vamos ver o que ele diz, porque daí ele vai puxar lá pro lado dele, né? Pode fazer as perguntas aqui. Bom, boa noite. Letícia, mais uma vez, agradeço em nome próprio, em nome da Adnotária, a sua disposição para poder compartilhar seu conhecimento conosco, né? Foi brilhante. Obrigada. Das mulheres, mais uma vez, a todas, né? Acho que esse é um evento especial, que trata de um tema realmente super controvertido, né? Mas é controvertido até certo ponto, né? É que há um costume dos tabeliães, dos registradores, darem essa justificativa da solidariedade, né? Uhum. Então, se você for ler o artigo 134, 135 do CTN, você vai perceber que ali não é responsabilidade solidária, apesar de leis municipais trazerem essa responsabilidade solidária, não é, né, na verdade. O que acontece é o seguinte, é tirar a batata quente do próprio colo e o colo do contribuinte. O problema não é meu, o problema é seu. Né? Exatamente. Cuide dos seus problemas. Esse é um ponto costumeiro da atividade notarial registral que se vê. O que eu não concordo com a atividade notarial registral é a lei, tanto na lei dos registros públicos, né, lá na lei 6.015, quanto na lei 8.935 de 94, que trata da estrutura jurídica da atividade notarial registral, lá existe a obrigação do titular da serventia em fiscalizar os tributos. Aí vem uma missão muito dura para a doutrina. O que é esse dever de fiscalizar? Né? E muitas pessoas entendem que fiscalizar é verificar realmente se houve ou não houve a incidência. Esse é o ponto. Houve ou não houve a incidência? Para você poder responder se incide ou não incide, você tem que aplicar teoria. Quais são os elementos que compõem o imposto? São 5 elementos, salvo engano. Letícia, me corrija se eu estiver errado. O elemento espacial, que é a previsão na lei, que é o elemento econômico, é saber se o ato é oneroso ou se o ato é gratuito. O elemento temporal, que é a transferência de direito, é a transferência, não é a construção de direito, é a transferência de direito, ou seja, como você bem explicou, o negócio jurídico tem que ter natureza derivada, né? Tem que transmitir o direito de um para o patrimônio do outro. O quarto elemento, que é o elemento objetivo, que tem que ser o ato inter vivos, ou seja, a causalidade do negócio, ela tem que ser inter vivos.
ela não pode ser causa-morte, né? E, por último, que é o elemento objetivo, que é o mais importante, que é o elemento do direito real. O elemento do direito real sobre coisa própria, propriedade e laje, direito real sobre coisa alheia, fruição, garantia, aquisição, só que aí vem a Constituição e retira da garantia a incidência tributável. Direitos de garantia não vai ter incidência. Bom, maravilha. Então, eu sei quais são os elementos do ITBI. Aí vem a pergunta. Para que haja a possibilidade da incidência do tributo, você tem que ter a reunião de todos os elementos. Todos os elementos, exatamente. Todos. Então, para o tabelião de notas, é muito simples saber se houve ou não houve. Para o registrador de imóveis também. Se houve ou não houve. Ah, mas a lei fala que a cessão de direitos incide imposto. Mas para aí. A cessão de direitos está transmitindo propriedade? Não. Está transmitindo direito real à aquisição? Não. Então, não há o que se falar. Só que aí vem aquela velha história. Não vou entrar na bola dividida. Você que resolva esse problema. Então, por esse ponto de vista dos notários e registradores, que eles dão essa desculpa, joga no colo do contribuinte, do usuário do serviço. E aí vem a pergunta da Rose. Suscito dúvida ou não? Não é, entendo eu, não é um caso de suscitação de dúvida. Por quê? Porque essa questão de cobrança de imposto, a gente vai ter que lembrar que isso daí, quem é competente para instituir imposto é o ente municipal, não é o tabelião. O que o tabelião tem que analisar é verificar, olha, aqui supostamente incide imposto, só que ele não é a autoridade coautora. Então, eu acho que não é caso de suscitação de dúvida, e sim de mandado de segurança ou uma ação declaratória de relação jurídico-tributária. Ou seja, tem que judicializar essas questões tributárias. Tive um caso recente, Letícia, eu não sei se você já pegou um caso desse, aproveitar que a palavra está comigo, que foi um caso da incidência da súmula 470 do STF, que é justamente uma situação de cobrança de ITBI, na qual o ente tributante não pode cobrar imposto da área construída. Ou seja, o cliente que compra imóvel na planta e adquire a propriedade da fração ideal na planta, ele não pode, amanhã, o ente tributante não pode cobrar o imposto sobre a construção não realizada. E olha o que aconteceu. No empreendimento imobiliário, a prefeitura autuou o condomínio inteiro. É como se fosse um fato gerador presumido, né? Exato. Ou seja, ele sabia que aquele empreendimento ele foi vendido pelo programa Minha Casa Minha Vida, e o programa Minha Casa Minha Vida tem essa característica de você vender na planta e a pessoa financiar durante a produção. E isso é feito pela Caixa Econômica Federal, né? E o doutor Mauro, como deputado, ele até pode comentar sobre esse assunto, do Banco do Brasil. Mais a Caixa do que o Banco do Brasil. Ou seja, autuou todo mundo. Um monte de gente pegou aquela autuação e pagou. Pessoas já falaram, não, mas espera aí, tá certo isso? Reclamaram com a construtora, tal, e caiu um processo para mim sobre esse assunto. A tese jurídica é de incorporação imobiliária, né? Incorporação com ITBI. Então, era uma tese que eu estudo há muito tempo, essa súmula 470 do STF. Entrei com a anulatória de autuação fiscal, recebi a liminar, ganhei a liminar, primeira instância, segunda instância, e já tenho aí uns 15 processos, 7 eu já levei, né? E a prefeitura deixou de recorrer para o STJ, para o STF, por quê? Porque é súmula. 64. Não tem, né? Então, esse é um tema bastante interessante. Mais uma vez, agradeço muito a tua presença, a tua maestria em transmitir o conhecimento. Devolvo a palavra para a doutora Andréia, presidente da mesa. Obrigada, professor. Agora, quem levantou a mão aqui foi o nosso vice-presidente, doutor Mauro Antônio Rocha. Tem mais outro na fila, mas o doutor Mauro está
Está com a palavra. Ok, boa noite a todos. Parabéns à nossa professora pela excelente aula, né? Obrigada. Achei bom, mas eu acho que faltaram algumas questões. Primeiro, aproveitando lá o acórdão do STJ, foi, né? Do STJ? Do STF. STF. Isso. E falamos muito sobre cessão de direito. Não falamos da escritura de venda e compra. Né? Uhum. Então, o que acontece? Aí uma tendência entre os advogados, não da área notarial e registral, mas advogados que muitas vezes também não militam na área imobiliária, em pretender não pagar o ITBI na escritura de venda e compra. Porque, pelo menos, por fundamento, a escritura de venda e compra não transmite a propriedade. Não transmite, exatamente. O que transmite a propriedade é o registro. Muito bem. Né? Nós somos uma academia de direito notarial e registral. Não é? Para nós, o nosso mantra principal é aquele dos registradores. Quem não registra não é dono. Não é isso? A propriedade deve ser registrada. Então, eu me pergunto, como é que um advogado pode aconselhar seu cliente a buscar um notário para fazer uma escritura de compra e venda de um imóvel e, ao mesmo tempo, entrar com uma ação para não pagar o ITBI, e, evidentemente, não efetuar o registro, né? Prorrogar o registro disso aí. Eu acho meio estranho. Né? Na minha opinião, o advogado tem que se bater para fazer a escritura e o imediato registro para ter a segurança jurídica daquela propriedade. Então, essa é uma questão que eu quero deixar aí para os nossos advogados debaterem. Com relação à questão levantada pelo Pedro Braga, da incorporação, a não incidência do ITBI é muito clara, não é? Porque quando você faz uma aquisição na compra, na planta, o que você está fazendo? Comprando uma fração ideal do terreno e contratando a incorporadora para produzir uma unidade imobiliária, certo? Então, não há ITBI na construção de um bem imóvel, não é? A ITBI na transmissão do bem imóvel. Qual foi a transmissão? Transmissão da fração ideal, exclusivamente. Então, não há muito o que discutir disso aí. Mas eu queria deixar só essa provocação, não é? Não pode um advogado brigar por uma escritura pública e, ao mesmo tempo, pretender acionar a justiça para não pagar o ITBI e, evidentemente, não fazer o registro da transmissão. Muito obrigado, Ana. Parabéns a todas as mulheres presentes aqui na nossa... Muito obrigada. Eu acho que só em relação a essa provocação, eu acho que é muito mais para poder ser compatível, né, a escritura e o não pagamento, eu acho que é mais para dar... Assim, tudo bem, não vamos registrar ainda, você está ciente, você tem esse risco, tá, tudo bem, mas você consegue ganhar um fôlego aí para eu pagar depois esse TBI? Isso vai me ajudar muito, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Porque, assim, ainda que seja um ato sucessivo do outro, que é uma consequência natural, porque é isso que vai ser feito na operação, muitas vezes o que acontece? Dependendo do prazo que isso acontecer, a pessoa não tem o dinheiro ainda na mão. Ela conseguiu ela vai pagar o imóvel, mas ela não tem ainda para pagar o imposto, porque é muito caro. Então, o que acontece? Nesse momento, se a gente consegue prorrogar, né, via medida judicial, para não incidir naquele momento da escritura, ainda que seja 1 mês, 2, 3, 6 meses, que demore 1 ano para isso acontecer, a pessoa ganhou um fôlego ali desse prazo, né, e isso eu não estou levando em consideração, assim, o quanto deve ser realmente diligente o advogado né, nos procedimentos de um ato sucessivo do outro. Como tributarista, eu acabo me opondo a isso, porque, assim, eu acho um absurdo, ainda que você vá pagar depois, eu acho um absurdo, né, você ser submetido, que daí está implicando o quê?
no critério material, que é o fato gerador, e no critério temporal, que foi o que Kiko Naga falou. Se eu não tiver todos os critérios constituídos, o fisco não pode cobrar, né? Não pode ser exigido, porque é igual assim, ó, eu não entendo nada de direito do trabalho, mas um comparativo, por exemplo. Artigo 3º da CLT diz o que é vínculo trabalhista. Se eu não tiver todos os critérios do vínculo trabalhista do artigo 3º, não está caracterizado o vínculo. Ah, mas é tão parecido. Pois é, no tributário acontece a mesma coisa. Se eu não tiver com todos os requisitos previstos na lei que sejam realmente a incidência daquele tributo, eu digo assim, se não está previsto, não pode incidir. Então, assim, é uma forma, ao meu ver, doutor, mais é de ganhar tempo realmente para o cliente, ou para o contribuinte, de ter um fôlego e realmente não ser exigido no momento errado, né? É mais, assim, pensando no que o senhor colocou, acho que seria esse o meu pensamento, mas é o que o senhor falou, é boa a provocação, né, para a gente pensar sobre isso. Eu só me pergunto o seguinte, só para encerrar. Se ele está sem fôlego, para que fazer a escritura? Certo? Uhum. É uma forma de se garantir também, né? É uma situação estranha, né? Mas tudo bem. Obrigado. Mas, olha, eu concordo que a lei é clara e já há muitos anos se discute essa questão, que a incidência do ITBI ocorre no registro e não no momento da lavratura da escritura, né? Sempre se pagou para evitar problema, mas há muitos anos já que se discute essa questão. Bom, exato. Vamos aproveitar, então, a provocação do doutor Mauro, e está com o doutor Hilário aqui, que está com a mão levantada para falar também. Está com a palavra, doutor Hilário. Boa noite a todos. Parabéns pela exposição, doutora Letícia, para todas as mulheres aqui presentes. Eu gostaria aí, talvez, levar um pouco mais dessa provocação trazida pelo doutor Mauro, né? E você vê, né, assim, quando a gente fala, eu vejo muito, assim, de se dizer que o notário ou registrador exige, né? Na realidade, a gente acaba exigindo por uma imposição da norma, né? Vamos dizer, aí porque eu mudei pulei para o lado de lá do balcão, mas isso é muito comum. Então, assim, como a doutora colocou, por uma situação de ganhar tempo, eu vou entrar com mandado de segurança. Bom, eu tenho que analisar. Se a pessoa está a fim de ganhar tempo, não pode ser o notário ou o registrador o culpado desse tempo, né? Outra questão que eu gostaria de levantar, doutor, é que nesse julgado, quando a gente fala em tese, eu vejo muito se falar em tese de repetitivos. E a doutora colocou aí uma situação de paradigma, mencionando uma situação da Justiça do Trabalho, muito bem colocado. Para pensar nessa tese, nesse caso específico, e aí eu vou buscar lá no CPC, lá no 1039, que diz que a questão, que ele coloca idêntica situação. Né? Então, até que ponto, para o mandado de segurança, eu preciso estabelecer essa idêntica situação desse julgado para que eu possa utilizar isso como tese para que o juiz de primeira instância já me julgue direto como... Assim, porque nesse caso específico, há duas coisas que eu gosto de diferenciar. A primeira, não foi uma exigência sequer do tabelionato ou da prefeitura, de imediato, que se iniciou o caso para o mandado de segurança. O caso se estabeleceu em uma situação em que um comprador cedeu seus direitos de aquisição, notificou a construtora e a construtora disse, olha, não há problema algum, eu para ti, para quem você quiser, a escritura, mas eu quero que recolha ITBI. Você vê que foi uma construtora que exigiu que para que ela assinasse a escritura para uma terceira pessoa, recolhesse ITBI. Então, nós temos aqui uma situação de um caso concreto, não é? Que foge completamente diferente dos casos aí de sessões de tabeliões exigirem, notários exigirem, ou a própria prefeitura exigir. A prefeitura, nesse caso, até falou assim, olha, eu não exigi nada, o cara está vindo aqui dizendo que eu estou obrigando, eu não estou obrigando ele, não é? A construtora que quer passar, e aí, se ela quiser passar, está certa ela, e eu acho que há incidência desse imposto, não é? Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre essa situação da tese, porque
é como o Mauro falou, tem colegas advogados, colegas usuários do serviço de cartório, que falam, não, eu vi lá no Facebook dizendo que o STF julgou, porque é assim que hoje as pessoas estudam, não é? As matérias assim, saiu a notícia no STF, você vai ver, tem nada a ver com o caso, né? Então, vem só o chamado, como que se aplicaria, né, para que um juiz determinasse, utilizando essa tese, porque a Arispe já se posicionou no sentido de dizer, olha, continua do mesmo jeito que se tiver. Situações, como a doutora colocou, se tiver que entrar, se entender que não é devido, essa tese de recuperação geral, ela somente se afeta ao Poder Judiciário e o cartório, seja ele registrador, seja notário, não tem nada a ver com o Judiciário. Então, quem tem que vincular, quem está vinculado a essa decisão, são os juízes de primeiro grau e de segundo grau, aí, mas eu, notário ou registrador, não estou vinculado nisso. Esse problema não é meu, essa tese não me atinge nesse momento. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Doutor, o senhor tem toda a razão. Hoje em dia nós vivemos a geração das ementas, né? É geração full, é tudo rápido, bate o olho. Sabe o que aconteceu agora, fazendo um comparativo, teve aquele caso de um estupro, acho que foi em Balneário, não sei o que foi, que a menina, nada a ver com, mas assim, foi uma repercussão enorme da menina ser virgem, não ser virgem. Eu não entendo nada de penal também, mas assim, eu ouvindo depois uma juíza do criminal falar, que é uma amiga minha, ela falou, não, eu não vou nem entrar no mérito, mas assim, ela falou, o que se repercutiu foi através de ementas, de notícias do Instagram e do Facebook, o senhor tem toda a razão. Então, assim, nós estamos vivenciando, mesmo no nosso mundo jurídico, uma situação que as pessoas não param para entender o que estão falando e não param para ler o que está escrito, né? As pessoas pegam uma frase solta e querem aplicar. Então, assim, de acordo com o que o senhor está falando, concordo, e a gente tem que tomar muito cuidado realmente em relação a isso. Para poder usar como repercussão geral, a gente tem que sempre se pautar realmente assim, qual foi o tema que foi definido. Porque, por exemplo, às vezes o tema diz uma coisa e o que a gente está querendo dizer é outro. Por exemplo, quando eu dou aula sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, que é uma decisão, uma tese do Supremo também, a tese não diz exclusão da base de cálculo do ICMS da base do PIS da COFINS, ela diz o contrário, né? Posso manter ou não? Então, é outro termo que o Supremo usa. Então, aqui no caso, ó, eu vou pegar aqui exatamente como eles colocaram. Eles botaram assim, ó, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja a possibilidade de incidência do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, em cessão de direitos de compra e venda, mesmo sem a transferência da propriedade pelo registro imobiliário. Então, assim, ao meu ver, doutor, o que acontece? A judicialização continua sendo necessária, né? Porque, como o senhor mencionou, o registrador não vai submeter, a Arispe já se manifestou, isso aqui vai ser realmente utilizado especificamente para demandas judiciais. A repercussão geral, sempre a gente vai levar em consideração a judicialização do processo, não tem jeito. O que eu vejo aqui é que, ainda que ele pegue específico, nesse caso, que ele diga assim, ó, cessão de direitos de compra e venda, mesmo sem a transferência da propriedade, mesmo que você tenha uma repercussão geral focado nesse tema específico, com essas linhas literalmente escritas, o entendimento, a noção que o Supremo passa é qual é o pano de fundo disso? O que é realmente fato gerador, né? O que dá ensejo ao fato gerador desse TBI? Tanto é que na ementa, quer ver? Deixa eu pegar a ementa aqui. Ele diz o seguinte: de segurança, TBI, fato gerador, cobrança do tributo sobre cessão de direitos, exigência da transferência efetiva da propriedade imobiliária mediante registro no cartório. O que para mim mais importa aqui desse acórdão, usando ele como repercussão geral, é o pano de fundo o quê? É o registro. Tudo bem que estão lançando de sessão, registrou, não registrou, mas assim, ele ratifica a ideia do artigo 1245, que é o que a gente vem debatendo há muito tempo para dizer, não, é só o registro de imóveis que realmente, quando ele for efetuado, que realmente vai transferir efetivamente a propriedade. Então, aqui, ainda que o tema, né, julgado por repercussão geral, pegue um pedacinho, o pano de fundo demonstra e ratifica a ideia do artigo 1245. Então, assim, quando a gente impetrar uma mandado de segurança e usar esse tema
lá no pedido liminar, ou numa ação declaratória, quando eu for trabalhar com a tutela de evidência, né, do artigo 311 do CPC, que permite que eu trabalhe com tutela de evidência quando eu tenho repercussão geral, é justamente desmembrar o acórdão e trazer esse trecho, né, do acórdão, e detalhe, no acórdão tem diversos pontos que referem e ratificam outras emendas nesse sentido mais antigas do Supremo, que ratificaram essa ideia. Então, é justamente o quê? No fumus boniuris da liminar, na tutela de evidência do artigo 311 do CPC, eu usar o tema, mas não só largar o tema, a ementa pura, nua e crua, que pode não surtir o mesmo efeito, mas é trazer trechos desse acórdão que ratifiquem, que embasem a ideia que a incidência desse TBI só vai se dar efetivamente, ainda que esteja falando de sessão aqui, efetivamente somente com o registro de mortes. Então, doutor, eu iria, né, pensando, já que eu tenho que tirar proveito disso, pensando na judicialização, eu trabalharia o desmembramento do acórdão para a gente não ter risco dele justamente se apegarem num detalhe ou outro dessa ementinha, né? Trabalharia, como eu disse no início da aula, dissecando o nosso cadáver, né? Dissecando esse acórdão, trabalharia dessa forma. Não sei, o que o senhor acha, né? Ficou à disposição. Não, eu concordo. Aliás, tese no Supremo é algo que muda, pode mudar em 2 anos, né? Então, temos prova disso recentemente, né? Eu concordo, não é? É que eu brinco que a ementa, ela ficou numa situação, quem é da época do Notícias Populares sabe do que eu estou dizendo, que a matéria era uma coisa e a chamada era outra, né? Então, eu brinco muito sobre isso. Mas eu concordo com a doutora, acho que a exposição foi realmente... Eu sempre digo assim, o notário ou o registrador, ele, muitas vezes, ele exige essa situação, e aí, como o Kiko falou, eu coloco para a pessoa que ela deve recolher aquele imposto, né? Não só por uma questão de responsabilidade que possa vir recair sobre o notário no futuro, mas porque é uma exigência legal, não é? Então, assim, tem 3 situações que o notário sempre preocupa, né? É a situação de incidência, não incidência e isenção, né? Então, o notário tem que fazer, claro que quando eu nego, eu dizer, olha, há incidência, eu tenho que dizer o porquê, né? Quando há a isenção, eu também tenho que dizer por quê. Agora, quando há imunidade e tal, essas coisas, fica mais fácil, porque aí é o ente público que me diz, por certidão, que aquele imposto está imune, seja por qualquer das fundamentações que ele venha a causar. Mas perfeito a sua colocação, doutora. Parabéns novamente. Tá bom, obrigada. Só deixa eu fazer um adendo, o senhor falou tá na lei, né? Assim, nesses meus 20 anos de prática tributária, o que eu mais vejo apesar de estar na lei, é legalidade. Então, assim, infelizmente, a gente vivencia um momento, o Brasil, o fisco tem por hábito de cobrar muita coisa errada. Então, assim, eu já escutei de procuradores da Fazenda Nacional, inclusive, dizendo assim, mas não tem problema, porque o bem público, né, sobre o privado, né, interesse público sobre o privado, ainda que a cobrança seja indevida. Eu não consigo concordar com isso, porque ainda que haja um interesse público sobre o privado, e realmente é um princípio constitucional, o que acontece? Você não pode se locupletar, né? Se o governo, se o fisco deveria ser o mais correto, que é o princípio da legalidade, né? Que urge tudo, como é que justamente com base no princípio da legalidade você cria uma lei que exige um tributo que não nasceu, ou que não é o fato gerador, ou que não tem aquela base de cálculo, ou não tem aquela alíquota, ou que o contribuinte não se enquadra? E eu sempre digo assim, o tributário, a parte fiscal, é quadrado no quadrado, redondo no redondo. Muitas vezes, inclusive, a gente deixa de pagar um tributo, daí vai dizer, mas espertinho o contribuinte. Não, só um pouquinho, o direito não protege os que dormem, e a lei, tem que estar na lei o princípio da legalidade. Se não está na lei, não há incidência. Por quê? Se não está... mas isso aqui é parecido com alguma coisa. Então, um exemplo que eu sempre dou no parecido. O ISS, Imposto sobre Serviços, da Lei Complementar 116, no seu anexo, não fazia previsão de incidência sobre tatuagem e piercing.
Então, todos os prestadores de serviço que faziam tatuagem e piercing não pagavam ISS. Mas como isso é um serviço? Pois é, mas não está na lei, então não pode cobrar. Você, legislador, faça aí uma lei, altere a Lei Complementar 116, altere o anexo da Lei Complementar, que daí eles alteraram pela Lei Complementar 157, e incluir piercing em tatuagem. Tá bom, agora você pode cobrar. Por quê? Você tem, pelo princípio da legalidade, uma previsão normativa, e aqui um ser humano contribuinte praticando um fato gerador e se enquadrando na norma. Daí eu concordo plenamente. Então, doutor, eu sou extremamente reativa, sou chata até com esse negócio, porque nesses 20 anos eu vejo muita ilegalidade, né? E assim, e daí a gente acaba, eu me deparo com tanta ilegalidade que eu estou mais acostumada a ver leis inconstitucionais e ilegais do que as leis que realmente deveriam acontecer. Então, assim, eu acho que já é mania de advogado ter que contrariar tudo, né? Então, talvez um pouco desse meu posicionamento, não quero ser tão chata, tão assim, persistente, mas eu acho que é pelo dia a dia que acabou me levando a isso. Pode ser que outras pessoas digam, não, professor, nada a ver, a ilegalidade é coisa da sua cabeça, calma, não é bem assim, mas, enfim, esses 20 anos me mostraram isso, assim, e por enquanto sigo nessa linha, doutor, mas vamos ver, né, quem sabe as coisas melhoram. Bom, professora, obrigada, doutor Hilário. E nós temos aqui no chat, na verdade, algumas perguntas também, tem o nosso presidente também vai querer estar com a mão levantada, mas eu vou para o chat aqui primeiro. Tem o doutor Cordeiro, que está solicitando material. Nós já falamos vou mandar. Vou mandar, isso. Vou mandar. Tem o doutor aqui, Alexandre Carlai, ele fez um comentário aqui, dizendo que deve ser naquela parte do fôlego, né? O caminho para se dar o fôlego seria o da possibilidade de registrar o compromisso de venda e compra. Aí nós vamos entrar numa outra discussão, né? Comissão de venda. Quem costuma ter custo baixo, então é uma sugestão que ele dá, de repente, né, de estar registrando. Uhum. E tem uma pergunta que da doutora Miriam, até se ela quiser abrir o vídeo, o áudio e fazer a pergunta, senão eu faço. Então, ela tem uma dúvida, a doutora Miriam. O compromisso de compra e venda paga o ITBI quando da lavratura. Não houve registro. Passado 3 anos, o imóvel vendido e averbado pelo novo adquirente. O primeiro adquirente pode pedir a repetição em qual prazo? Ele pagou. Mas ele pagou ou ele não pagou? No compromisso de compra e venda. Ele pagou. Ele pagou. Tá. É possível fazer repetição de indébito nesse caso e qual o prazo? Deixa eu ver se eu entendi. Era uma promessa, pagou ITBI, tá. Só que daí não registrou no nome da pessoa que tinha pago o ITBI, tá. Daí ela acabou fazendo uma nova operação vendendo para quem efetivamente comprou o imóvel e registrou, tá. E daí o segundo, quem efetivamente registrou, tá. Daí a primeira pessoa que quer pedir a repetição do indébito, é isso? Eu queria entender, sim. Acredito que sim. Tá. E ela tem qual o prazo? Se é possível, se tem um prazo. Tá. Eu entendo que sim, que ela pode, tá? Porque ainda que depois, no registro, o que acontece? O segundo que registrou já estava pago, não tinha mais nada a ser feito. Eu entendo que aquele que fez o pagamento na promessa tem sim direito, por quê? Porque não cabia o pagamento na promessa, né? Só que daí tem 2 problemas. O prazo é o seguinte: do pagamento extingue-se o crédito tributário. O que é isso? Artigo 156, inciso 1 CTN. O que é a extinção do crédito tributário? Pagou, você tem 5 anos para entrar com a restituição do pagamento. Se chama extinção do crédito tributário, né? É o prazo para entrar. Agora, o problema que eu fico pensando assim, se ela teria direito a entrar com a repetição, se ela já pagou, eu acho, agora pensando, né, fui responder, eu acho que, na verdade, ela vai ter que entrar com uma regressiva contra o que realmente comprou, sabe por quê? Esse imposto tem que ser pago. Por quê? Por que não foi pago por quem efetivamente adquiriu no registro? Porque já tinha sido pago. Então, ou tinha que ter sido colocado isso no contrato, na negociação, dito assim, era 100 mil, tá, pagou 2 mil de TBI, lá na promessa, tá. Daí, eu e você, André, você pagou na promessa 2 mil. Daí, eu efetivamente comprei esse imóvel. Então, por que o município não vai cobrar de mim o ITBI? Porque ele já foi pago no momento da promessa. Se você, André, que já pagou na promessa, entrar com o pedido de repetição, eles vão dizer o seguinte, tá, tudo bem, realmente, era indevido na promessa a exigência, mas efetivamente depois não se concluiu, sim, então o ITBI é devido. Então, ao meu ver, nesse caso, a pessoa que pagou na promessa não pode entrar contra o município pedindo a restituição, mas ela tem que entrar com uma regressiva
contra quem efetivamente fez o registro definitivo. Ou seja, a Andréia estaria cobrando de mim. Por quê? Se a Andréia pedir a restituição da promessa de compra e venda, o imóvel vai ficar sem pagamento de TBI? Não vai ter pagamento? Então, é que não dá para entender. Seria interessante até se ela abrisse o áudio, porque não sei se de repente foi pago 2 vezes, né? Será que foi pago isso, 2 vezes? Ela pagou nesse compromisso de compra e venda e depois pagou quando do registro da escritura. É isso, a doutora Miriam está aí. Se ela puder esclarecer, é mais fácil. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Boa noite, Miriam, tudo bom? Obrigada, igualmente. Então, a dúvida é a seguinte, na verdade, eu pago a publicidade. O primeiro comprador ele fez o pagamento de TBI quando lavrou a escritura no cartório. Passou-se um tempo, ele deixou isso na gaveta e vendeu posteriormente. Então, o primeiro, o proprietário primitivo lá transferiu direto propriedade, então foi pago por 2 vezes. Daí sim, não, daí tranquilo. Daí o que pagou na promessa pode entrar com ação de repetição do indébito, sim. Só que daí tem o prazo. Ver como foi a data do pagamento, da data do pagamento tem 5 anos para ajuizamento da ação de repetição do indébito. Passou, decaiu, perdeu o direito para ajuizamento, tá? Como foi a duplicidade. Se fosse aquele outro caso ali, se só tivesse tido um pagamento, daí é aquilo que eu disse, não ia ter como, porque alguém tem que pagar o imposto, teria que ser uma regressiva na parte civil. Mas pode sim. Você sabe quando é que foi pago? Que data foi isso? Não sei, até porque me surgiu a cabeça, um conhecido me perguntou esses dias. Não, mas pode sim. Se tiver no prazo, pode entrar. E qual que vai ser o argumento para repetição? Que não cabe incidência na promessa, né? Porque o efeito. E outra, eu ainda juntaria na ação o comprovante do outro que pagou, para mostrar que está pago duplicidade. Ela foi pago duplicidade, tá lá, já está pago, quando o município já teve a extinção do crédito tributário, que é o pagamento do TBI, só que ele não pode o quê? Ficar com os 2 pagamentos, que foi exigido na promessa de compra e venda. Então, junto os 2 comprovantes, do que eu estou pedindo a restituição e para comprovar que o imposto está pago efetivamente, só para reforçar a ideia, e pede a restituição, então, se tiver o prazo dos 5 anos aí. Certo, entendi. Obrigada. Nada. Perfeito. Obrigada, doutora Miriam. A gente passa a palavra para o nosso presidente, está com a mão levantada. Obrigado, Andréa. Letícia, uma coisa que você comentou, né, a questão da legalidade, o que eu vejo, e isso eu acho que é uma característica do Brasil, né, que é o princípio SPP, se pegar, pegou. O Estado trabalha dessa forma. Então, assim, ao invés do Estado ele dar o exemplo, você percebe claramente que o Estado ele trabalha. Se eu cobrar errado e 95% pagar, 5 ingressar com a ação, e eu tiver que restituir 5, eu estou no lucro. Perfeito. O Brasil, ele é um país estranho, né? Que você tinha que, acabar e começar tudo de novo. Botar uma pá de cal aqui em cima. Quando você começa a enxergar, você enxerga as instituições, né? Com esse viés, né? Então, você começa a perceber isso nas instituições, no Estado. Então, você vê as leis federais, algumas leis federais, quando vai tratar de imposto, é a mesma história do imposto de renda, por exemplo. Quando você vai para o Estado, a questão do ITCMD. Em São Paulo é muito curioso, a gente pode até marcar um dia para conversar sobre esse assunto, mas o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem um decreto já antigo, que ele fala o seguinte, olha, se você fizer a doação, o valor até 2.500 do FEPS é isento. Se você fizer um inventário, eu vou tirar a isenção de 2.500 dos FEPS, porque eu vou fazer uma análise diferente que nunca vai dar isenção. Ou seja, só que ele faz por decreto, quando a própria lei estadual, ela traz a ideia, o fato gerador, né, a hipótese de incidência naquela isenção. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante que a gente precisa esclarecer, que o Hilário trouxe muito bem, foi a questão da possibilidade de cessão de direitos. Então, como o Hilário comentou, isso começou numa discussão na construtora, né? Então, o incorporador vendeu o imóvel, e aí a pessoa quis fazer a cessão dos direitos, e a incorporadora, ela, de forma ilegal,
ela coloca uma cláusula dizendo, olha, se você ceder os seus direitos, você vai pagar uma porcentagem do valor da cessão. Então, é bem possível que a construtora tenha alegado que aquela taxa de 3% que ela cobra seria para pagar o ITBI. E surgiu. Tá. Acontece que essa questão da cessão dos direitos é um outro tema, é um outro debate. Eu defendo há muitos anos que essa cessão ela é livre. O direito de ceder direitos é livre, desde a vigência do Decreto-Lei 58/37. E até hoje, as construtoras colocam uma cláusula. Se você ceder, eu vou cobrar o valor de 3% da cessão. E aí, evidentemente, que essa cobrança ela é manifestamente ilegal. E por que ela é manifestamente ilegal? Porque a lei que trata da cessão, ela fala do procedimento. Então, para ceder os direitos do compromisso, eu não preciso da anuência do vendedor. Eu só transfiro os direitos e notifico o vendedor. Então, toda essa discussão ela é muito interessante. Quando você traz a cessão para dentro do cartório, e aí como o Hilário levantou a mão e falou sobre esse assunto, que também é um outro assunto para uma outra live, que é a hipótese da cessão da compra e venda com cessão de direitos, a escritura de compra e venda com cessão de direitos e a escritura de compra e venda com cessão historiada, que são duas situações distintas e que geralmente o tabelião vai... Se você está cedendo os direitos, você tem que pagar o ITBI. Aí é uma outra situação. Mas eu só queria esclarecer sobre isso, agradecer mais uma vez e mandar um beijo para o Davi. Obrigada, eu mando sim. Pode deixar. Vamos só aproveitar, então, doutora Letícia, e aí está o doutor Hilário, para a gente poder completar aqui o debate. E aí tem uma pergunta no chat ainda, e acho que depois a gente pode fazer o encerramento, né? Pode ser, você que sabe. Doutora você que manda. Diga. Palestra boa é assim, né? Vai acontecendo, as coisas vão... O cérebro vai puxando uma coisa com a outra. Aproveitando o caso trazido pela doutora Miriam, da questão da restituição do ITBI, né, que se foi pago 2 vezes. A doutora disse que são 5 anos para... Eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, veja, as prefeituras disponibilizam ali um pedido de restituição. Certo. Que é um processo administrativo. Eu paguei, o negócio centralizou, vou ali, faço o requerimento e entro com esse processo administrativo. Eu sempre tive uma dúvida, e aí houve um entendimento dos julgados aí, salvo engano, os juizados especiais, dizendo o seguinte, o processo administrativo não interrompe a prescrição para ações judiciais contra a Fazenda Pública, mas suspende o seu prazo para os examinações, né? Então, porque às vezes pode ser assim, eu não tenho como preparar, eu vou ali, talvez eu para restituição, para suspender o prazo prescricional, para que eu possa levantar situações para que eu possa entrar com uma ação de restituição, caso a prefeitura me negue, né? Realmente dá conta aí que vou depositar, o que é um pouco difícil, mas o que acontece, Deus é brasileiro. Eu queria saber se essa situação do processo administrativo interrompe ou suspende. Né? Tá. O que acontece? A gente, às vezes, o pessoal que trabalha no previdenciário, por exemplo, está acostumado a sempre ter que requerer o processo administrativo, né? Na área tributária, não, a gente pode ir direto para o judicial. Daí a gente trabalha com aqueles 5 anos lá. Quando a gente entrar com pedido de restituição administrativa e ele for negado, daí o prazo muda, tá? Daí a gente vai lá para o artigo 69 do CTN, daí eu não entro mais com uma ação pura de repetição do indébito. Como eu entrei com o processo administrativo e acontece exatamente o que o senhor está falando, eu interrompi o prazo, o que vai acontecer? Eu tenho só 2 anos para ajuizar o pedido de repetição através de ação anulatória, daí muda o tipo de ação. Ou seja,
Se eu não fiz pedido administrativo, entro direto no judicial, eu entro no quê? Ação de repetição do indébito, prazo de 5 anos a contar do pagamento. Tá bom, vou tentar, vai o que o senhor falou, vou tentar um pedido, vai que cola, né? Vai que o município resolve me restituir. Negou. Quando é que foi a decisão definitiva de negativa do processo administrativo? Hoje, tá bom. Então, dessa decisão negativa administrativa transitada em julgado, eu tenho 2 anos para ajuizamento de quê? Não ação de repetição do indébito. Ação anulatória com pedido de restituição no prazo de 2 anos. Então, muda completamente o prazo. Eu achei ótima a sua pergunta, porque eu nem tinha me atentado a esse detalhe. Realmente, se alguém fosse pensar só no que eu tinha respondido na primeira parte, ia entrar com pedido de restituição administrativa, ia perder o prazo, porque eu fiquei esperando 5 anos para entrar. Obrigada pela sua pergunta, porque isso foi muito importante. Então, fiquem atentos a isso. Obrigada, doutor, foi ótimo. Fiquem atentos. 5 do pagamento, sem pedido administrativo. Do pedido administrativo, tenho só 2. Porque, por exemplo, qual que é o grande problema do pedido de restituição administrativa, né, doutor? Demora muito tempo. Muito. E assim, por exemplo, eu trabalho muito com imunidade com isenção e tem coisas que eu desisto mesmo do administrativo e vou para o judicial, porque assim, é tão demorado o pedido de restituição, para cobrar eles são rapidinho, eles já escrevem de dívida ativa, eles cobram. Agora, o pedido de restituição, os caras sentam em cima do seu processo e o negócio não anda. Então, assim, ficou lá 10 anos parado um pedido de restituição. Pode ser 2 anos, 5 anos. Então, o que aconteceu? Interrompeu o meu prazo e dali a 2 anos eu tenho ainda 2 anos para ajuizamento da ação anulatória, então. Doutor, obrigado pela sua pergunta. Foi, acho que ficou mais esclarecida ainda a minha resposta. Obrigada mesmo. Professor, obrigada, doutora Leonardo. Bom, nós estamos já passou um pouquinho a hora, doutora Letícia, mas tem uma pergunta no chat da doutora Elise. Não sei se ela quer fazer ou se depois a gente deixa essa pergunta e ela faz no particular, não sei se ela está presente. Ela está falando que foi feito o pagamento do ITBI no mesmo dia da assinatura da escritura. É obrigatório o registro da escritura da guia do ITBI paga? Bom, enfim. É lei federal ou cada município pode legislar de forma diversa quanto à informação da guia na escritura? Acho que deve ser o fato de você pagar o ITBI na escritura. Acredito que seja isso daí que ela deve estar questionando, né? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, qual que é a lei que exige o pagamento do ITBI? É a municipal, tá? Claro, a gente tem a parte notarial, registral, que é a lei federal que regulamenta, é o procedimento dos cartórios. Agora, a exigência do tributo, quem define quando vai ser recolhida é a lei municipal, e é contra essa lei justamente que a gente tem que se opor, quando a lei define que tem que ser recolhido um tributo erradamente, né, indevidamente, ou no momento errado também. Então, essa lei é municipal. Eu acho que foi essa a pergunta. Acho que foi, foi isso mesmo. Acredito que então tá. tenha respondido. Tá. Então, acho que a gente pode fazer um encerramento aqui, né, professor? Agradecer muito a doutora Letícia, muito. Acho que foi um debate muito bom. Tanto que, né, até a gente passou um pouquinho do horário. Então, excelente apresentação. A gente aguarda no futuro uma próxima palestra. E aqui a gente aproveita para dar um spoiler já, que na quinta-feira já teremos um novo evento com a registradora do Ceará, doutora Candice Benevides, e ela vai falar sobre georreferenciamento de imóveis rurais e a sua qualificação registral. Então, acho também bem legal. E se a doutora Letícia também quiser, né, até que ela divulgue as mídias sociais dela aqui, eu acho bem importante. Bom, então deixa eu convidar. Gente, eu tenho meu canal do YouTube, que é o Professor Letícia Vogt, tem mais de 60 vídeos hoje lá, que são toda quarta-feira, eu faço ao vivo uma aula de direito tributário. Então, por exemplo, tem lá ITCMD, ITBI, um comparativo em relação ao outro, e toda essa parte de iniciação de direito tributário para quem realmente quer começar no direito tributário. Então, assim, tem mais de 60 vídeos de tributação, a parte fiscal. Só se inscrever lá e toda quarta-feira, clica lá no sininho que você tá ligado no canal do YouTube, então, tem bastante conteúdo. Toda segunda-feira eu faço também a 1h07, que é o cafezinho tributário lá no Instagram, que é @professora_Letícia_Vogt. Eu faço cafezinhos rápidos, é um bate-papo depois do almoço sobre matéria de direito tributário, coisas bem de prática, porque assim, vocês viram que eu sou, eu falo não falo bonito, eu falo o que tem que falar, né? Então assim, o cafezinho é isso, é aquela coisa do dia a dia do advogado que quer começar também, por onde começar, peguei um documento, não sei como analisar, aquela coisa bem do dia a dia mesmo, do advogado que está querendo começar. Então, @professora Letícia Vogt no Instagram, e o meu
YouTube, né? Também canal da professora Letícia Vogt. Fica todo mundo super convidado para as minhas aulas. Nessa quarta-feira temos aula já também. E é isso, são essas redes sociais, eu acho, André. Fique à vontade para me seguir. Tá, a gente só tem a agradecer a de todos, né, das perguntas, de todos que estiveram presentes. Também renova o convite para quem quiser fazer parte da Aginotari, para que mande um e-mail para aginotari@gmail.com. E eu não sei, eu acho que seria bem interessante também para a gente fazer uma foto aqui das meninas, ver se é possível, ver se o pessoal abre a câmera aqui. A gente está vendo a doutora Rose, doutora Mônica, e tentar. Quem que vai tirar uma foto aí? O doutor Cordeiro? Pode ficar aí, doutor Cordeiro. Você está doido para participar? Doutora Miriam? Quem que vai tirar a foto aí, doutora Mônica? Quem que vai ser a foto? Meu celular acabou a bateria, não tenho como tirar mais foto aqui. Vou pintar, eu pinto, André. Vamos ver a doutora Liz, cadê a doutora Liz aqui para a gente aparecer na foto? Doutora Liz, faz uma foto aí bem linda. Sorrisão que eu vou printar. 1, 2 e agora? Aê, mais uma. Aê. Opa. Lindo. Ai, tchau, gente. Boa noite. Meu mute. Pronto, tem problema aqui no meu microfone. Bom, então, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos novamente. Então, até quinta. Professora, obrigada, hein? Não, obrigado, Andréia. Parabéns. Obrigada. Um beijo. Parabéns. Obrigado. Beijo, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até quinta.